Mas agora, olha só, pessoal, virando aqui de uma história mais do que inusitada para uma história um pouco mais tensa, tá, pessoal? Até porque eu quero trazer aqui mais uma onda preocupante, que a gente vem repercutindo aqui, que é o que se convencionou a chamar o desafio do desmaio, pessoal. O desafio do desmaio. Foi exatamente isso que você acabou de ouvir. Como é conhecida, a ação de alguns adolescentes que, pelo visto, prendem a respiração e forçam o tórax até desmaiarem. E isso está assombrando diversos pais, diversos professores, em Minas Gerais principalmente. A gente já vai com o nosso repórter Rodrigo Costa para repercutir, não sem antes repercutir aqui com a bancada. David, que nível que essa adolescência moderna se presta para poder, de alguma forma, mostrar que é valentão ou capaz de segurar o tranco de adrenalina para os seus amigos, né? Sem dúvida, Marinha. A gente trouxe um caso, claro, inusitado em relação à emoção do noivo, mas isso é muito preocupante porque os adolescentes forçam essa situação e pode até mesmo provocar consequências mais graves. Eu ouvi até um médico em relação a isso. Ele disse, David, as consequências podem ser gravíssimas em relação a esse desafio que tem acontecido não só em Minas Gerais, mas em diferentes cantos do país, e isso tem sido propagado também pelas redes sociais. A gente até separou algumas imagens depois para exibir para vocês, mas o Rodrigo Costa provavelmente vai contar todos os detalhes para nós. Apenas na última década, que fique claro aqui, Macris, nós já tivemos contabilizados 53 registros na última década de óbitos ou sequelas gravíssimas que vieram a partir desses desafios estúpidos que seguem viralizando nas redes sociais. E é um negócio que deixa a gente chateado, porque você pensa antigamente, nem sou tão velho assim, Marinho. A gente brincava de fubeca, de caçar formiga, de montar cavalo, de jogar futebol. Todo mundo aqui já foi adolescente. Adolescente é especialista em fazer bobagem também. Enfim, não que talvez você não tenha participado, eu não lembro de ter participado de uma doideira dessa, mas também o pessoal de vez em quando perde a linha. Então, de volta e meia, essa febre aqui volta à tona, como tem voltado agora na era das redes sociais, porque deve dar like. Com a desgraça alheia, dá like. Mas, de qualquer modo, já vem de antes. Eu lembro de casos assim. Eu brincava de apneia na piscina. Apneia na piscina. Quem fica mais tempo embaixo d'água. Isso todo mundo acho que já fez em algum momento. Mas é perigoso. Mas, mano, o que o David colocou, que as redes sociais acabam influenciando isso. Agora, os vídeos, é muito cuidado em casa dos pais, né, Marinho? Vamos entender como é que tá. Um certo cuidado. Todo cuidado. Vamos tentar entender exatamente o diagnóstico raio-x a partir de Minas Gerais, onde é lá principalmente onde a gente tem ouvido relatos preocupantes. Com o Rodrigo Costa, nosso repórter Rodrigo Costa, diretamente de Minas. E aí, Rodrigo, que história é essa? Traz aqui o raio-x pra gente, por favor. Bom dia. Bom dia, Marinho. É o desafio do desmaio, ou o também conhecido Blackout Challenge, que consiste em prender a respiração até desmaiar. Esse desafio tem circulado entre crianças e adolescentes, especialmente na cidade de Araxá, aqui em Minas Gerais. É uma brincadeira perigosa e que põe em risco a vida de quem se submete à prática. Então esse desafio consiste no quê? Em induzir a perda de consciência por meio da restrição de oxigênio ao cérebro, seja por compressão do pescoço, quem nos acompanha com imagens consegue ver isso inclusive, ou a hiperventilação seguida da expiração forçada. Na França, esse desafio também já foi detectado e ele é conhecido como o jogo do lenço, porque lá eles utilizam lenços no pescoço para atingir o objetivo de provocar a asfixia. Os especialistas, eles explicam que esse desafio pode até mesmo levar à morte, obviamente. Na prática, é como se a pessoa estivesse sendo sufocada, ou seja, o ar não consegue entrar nos pulmões. Além do risco de morte, dependendo do tempo que o cérebro ficar sem o oxigênio, também pode haver lesões neurológicas graves e irreversíveis. As imagens que a gente vê são da cidade de Araxá, aqui em Minas Gerais, ali próximo ao Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba, e a gente observa então e fica assustado com esse tipo de material que circula na internet e que tem chamado bastante atenção aqui em Minas Gerais e que merece a atenção principalmente dos pais que precisam acompanhar o material aí que os seus filhos recebem nos seus respectivos aparelhos de celular, né, Marinho? Infelizmente sim. Rodrigo Costa, obrigado pela presença, bom trabalho por aí. Olha só, pessoal, a gente falou aqui da dimensão, enfim, moral dessa história, realmente que tangencia ali na loucura de você se autoflagelar, de se autoatacar para poder ganhar a aprovação dos seus pares, essa sensação que todo ser humano tem em algum grau de buscar o senso de pertencimento. Mas a que custo? A que custo? E é essa pergunta que vai aqui nortear essa reta final de Morning Show, mais do que importante. Ninguém melhor do que a doutora Karina Pirro, se juntando a nós aqui no Morning Show.
sempre já cativa aqui. Tá elegante hoje a doutora e vai nos ajudar a comentar esse assunto que é mais do que sério, tá? Desses desafios, Blackout Challenge, desafio do desmaio. Enfim, uma trend doida, enfim, insana, que vem atingindo principalmente os adolescentes. Até que ponto vai... E aqui, enfim, quase serviço de utilidade pública que você vai estar fazendo agora para vários pais, no sentido de até onde vai essa necessidade de senso de... para ter um senso de pertencimento a um grupo ou de aprovação dos seus amigos, né? Até onde vai algo saudável, porque todo mundo sente isso em algum grau. Exatamente, até a história que vocês trouxeram aí do noivo bebendo não deixa de ser um comportamento que a gente até brinca falando que é de 5ª série, né? Porque a gente sabe que exatamente é essa fase da vida em que o adolescente corre risco, gosta de correr esse risco, ele tem uma necessidade de dopamina, que a gente fala. O cérebro dele é mais sensível a sentir esses riscos. É importante para ele sentir emoções e também pertencer a um grupo. E aí a pergunta é, então, o que a gente deve fazer como pais ou como educadores? Com certeza trazer essas informações que vocês estão trazendo sobre os riscos. Porque sim, é importante psicoeducá-los, mas também a gente pensar, eu acho que essa é uma grande proposta. Se eles têm realmente necessidade de ter grandes emoções e também de pertencer, o que será que a gente poderia promover para eles se sentirem pertencentes e com emoção, mas não corressem riscos? É uma boa pergunta para os pais, né? Por exemplo... Alguma sugestão veemente? Tem sim. Assim como ele pode se sentir pertencente brincando de desmaiar, ele pode se sentir pertencente, por exemplo, num grupo de música da escola. Lógico que existem alguns... Eu até lembrei de um caso vindo para cá, muito legal, que é de pertencimento também. É uma brasileira que foi morar nos Estados Unidos, uma adolescente, que ela criou um projeto, porque tem muita energia para a criação e muita vontade também de se diferenciar. Ela criou um projeto chamado Brazil with an S, Brasil com S, onde ela resolveu ensinar pessoas carentes a falar inglês gratuitamente. Ela começou fazendo isso e, de repente, vários adolescentes tiveram interesse em pertencer a esse grupo e se sentir especial por estarem fazendo algo especial. Então, projetos sociais, tudo. Aí você pode falar, mas isso não tem tanta emoção, sim, né? E é isso. David e Aninha, mano, vamos com o mano. Eu fico pensando, tem uma dimensão do corpo também nisso, porque eu acho que tem uma coisa de desafiar até onde você vai, de um ponto de vista, nesse caso, do controle da respiração, de resistir corporalmente, né? Então, será que o esporte, algo no sentido de uma competição mais corpórea, pode ser um bom caminho alternativo? Perfeito o caminho. Tem essa necessidade mesmo de criar um desafio para o próprio corpo. Tem o pertencimento, mas tem isso. Até onde eu vou, até onde eu consigo. Quem consegue mais tempo. O CrossFit estabelece isso, né? O CrossFit, mas Eu achei que você ia segurar um pouco. Ok, vai. Não, mas é real. Um abraço, inclusive, à nossa audiência aí crossfiteira, mas seguindo aqui, por favor. Mas você sabe uma coisa, doutora, que eu sempre... Até a gente comenta lá em casa, quanto mais velho a gente fica, parece que mais medroso a gente fica de alguma forma, né? Eu não sei, por exemplo, quando eu era adolescente, tinha 10 furos na orelha. Aí um dos meus furos rasgou e eu tive que costurar. E agora, eu não consigo nem furar esse de novo porque eu tenho medo. O que explica essa mudança de noção do perigo mesmo que a gente tem, né? Tem uma parte interessante que tem a parte do cérebro que quer as recompensas para o adolescente é bem maior e ele ainda não tem formado o córtex pré-frontal, que é a parte que faz o planejamento, que vê se tem risco, é melhor não correr esse risco. É onde fica o juízo? Podemos dizer que sim. O seu não desenvolveu ainda, né, David? Definitivamente tá... Agora o David ainda não desenvolveu. Tá pecando nessa frente. Você pode responder assim, como essa parte se desenvolve até os 25 anos e você não chegou lá ainda, então... Exatamente. A super doutora Karina. Não queria que Vamos aplaudir a doutora Karina aqui nessa, por favor. Cadê a palminha? Ela merece. Mereceu. Lembra aquele meme do cavalo? Toma! Na sua cara. Não, mas é que isso é real, de você, quando é jovem,
talvez por essa questão de pertencimento, de você querer fazer parte a qualquer custo, você muitas vezes fazer coisas que você não faria ordinariamente, ou que você nem gostaria de fazer, né? E aí, com a vida adulta, então, acho que tem uma questão de maturidade, né? Mesmo psicológica, de você saber que você é aquela pessoa, você não precisa ser igual a todo mundo. Mas eu imagino que nos jovens, isso é muito mais difícil, né? Existe um perfil mais vulnerável a esse tipo de brincadeira e desafio? Como é que o pai pode... Porque muitas vezes essas coisas acontecem no ambiente da escola, fora do olhar dos pais, né? Então, como que os pais podem identificar, eita, meu filho talvez tenha risco de se seduzir por uma brincadeira como essa, vale a pena conversar com ele? O que são características mais vulneráveis a um desafio? O famoso Maria vai com as outras, né? Boa, Dê. Muito boa pergunta. A gente pode dividir em dois. Existem alguns adolescentes que precisam de mais adrenalina. É aquele que pede mais, que gosta mais da montanha-russa, que quer saltar de paraquedas. Então, ele já está mostrando um comportamento que ele precisa dessas recompensas. Esse já é um risco de querer algo mais emocionante. E o outro é daquele que não está engajado socialmente. Porque esse vai precisar fazer parte de um grupo e talvez ele se exponha mais a risco. É como um teste para aceitação, né? Mas eu acho que a parte fundamental, inegociável de qualquer adolescência saudável, enfim, seja menino ou menina, se aventurarem mesmo, ter o arranhão, ter a eventual cicatrizinha ali que pode ter sido traumática no momento, mas deixa uma lição, se aventurar, se soltar e não ficar recluso nessas redomazinhas dos pais de hiperproteção. Isso aí eu acho Aliás, o papel do pai de hiperproteger já não vai funcionar, porque é um caminho de, vamos pensar no animal, tá saindo do ninho e tá precisando hoje viver a vida fora do ninho. Exatamente. Então não adianta tentar puxar pro ninho de volta, porque vai aumentar até a revolta, né? Eles estão agora indo pro mundo e encontrando sua tribo, seus amigos em comum. O que a gente precisa fazer é orientar sobre os riscos. É muito importante hoje, quando você vê como cuidar de adolescente, fala-se muito de ensinar como funciona o cérebro, porque daí eles já ficam espertos com eles mesmos. E ver se a gente favorece espaços onde eles possam se sentir pertencentes e fazer coisas emocionantes com menos risco. Tem várias coisas emocionantes que eu fazia quando eu era pequeno. Eu sempre fui meio vida louca, assim, na infância, sabe? Nossa. Eu descia de carrinho de rolemã, era uma baita emoção, sem o freio de mão, que geralmente tem pessoa que coloca o freio de mão. O freio era no pé descalço mesmo. Qual foi a maior loucura que você fez? Abra, vamos revisitar, dar uma bela passeada na estrada da memória de David de Tarso. Não, eu acho que era isso. O carrinho de rolemã e bicicleta também, eu fazia umas manobras meio arriscadas, era... eu tenho um amigo que brincava de descer ladeira com a bicicleta. Um dia ele foi direto, não teve freio, acabou no hospital, quase. Arriscado também, né? Claro que submete ao risco, mas... E você tinha perguntado sobre a gente ficar mais velho e correr risco. Olha lá, eu fui fazer a 5ª série esse final de semana. Realmente, quando você brinca de 5ª série, acaba que pro adulto quebra dedo, essas coisas. Aí a gente começa a pensar 2 vezes, né? Só não mostra o dedo que quebrou, porque pode parecer ofensivo. Pode ser ofensivo pra parte. A gente vai